Normalmente a gente critica muito, quando o yoga veio para o Ocidente, o yoga se perdeu. Mas muita coisa se ganhou quando o yoga veio para o Ocidente. Uma dessas coisas foi o conhecimento biomecânico e anatômico colocado na prática do yoga. Porque existem muitos movimentos ali dentro da prática de yoga que vão contra o movimento natural do corpo, né? Por exemplo, uma das coisas que eu não gosto de, e até citei isso para vocês ali durante a semana, uma das coisas que eu não gosto de ouvir falar dentro de uma prática de yoga é a coisa da coluna reta. Coluna reta não existe, galera. E aí eu deixei uma pergunta ali para vocês. Sabe para que servem as curvaturas da coluna? Alguém aí sabe por que serve a sua coluna ser toda curva desse jeito, ter uma curvatura lombar, ter uma curvatura torácica, ter uma curvatura cervical? Você poderia me responder por que a sua coluna é curva e não é uma reta? As curvaturas da coluna, elas servem especificamente para dissipar a ação da gravidade sobre o seu corpo. Essa curvatura para cá, para lá, para cá, ela faz com que o peso, a ação da gravidade se dissipe. Se a coluna fosse uma reta, se um pilar, ela estaria sendo achatada o tempo inteiro pela ação da gravidade. A tua coluna não ia durar 5 anos. Então, as pessoas dizem na prática, coluna reta não existe. Não existe. Coluna reta não é bom para ninguém. E é uma das coisas que eu também não digo na prática, por exemplo, que a gente ouve bastante, é retifica a coluna. Você nunca vai me ouvir falar numa prática retifica a coluna, porque a gente não quer retificar a coluna jamais, jamais. Então, algumas coisas aparecem nesses livros que não correspondem com a realidade, porque não dá para aplicar no corpo. Não dá para aplicar no corpo. E ali a gente tem que observar alguns pontos. Por exemplo, se a gente for levar em conta os antigos manuais de yoga, até há muitos séculos atrás, se a gente for levar em conta os textos de Hatha Yoga, como o Hatha Yoga Pradipika, o Shiva Samhita, o Gheranda Samhita, entre outros. O que acontece? Nós não temos o quê? O histórico médico destes yogis das antiguidades que praticavam essas posturas. A gente não tem como saber se algum deles se ferrou fazendo isso. Não tem. Está ali. Faça desse jeito. Mas o que vai acontecer se alguém se arrebentou fazendo isso? Ninguém está ali para contar. E outra coisa que a gente deve levar em consideração também. A anatomia de um corpo de um indiano é completamente diferente da anatomia do seu corpo aqui no Brasil, tá? Você tem um corpo no Brasil muito mais forte, muito mais encorpado, digamos assim. E você tem o que diferente do indiano? O histórico de vida dele, por exemplo. Desde que você nasceu, você se acostumou a sentar no seu sofá, encostado dessa forma aqui, com a coluna toda torta, e ficar ali descansando no encosto do teu sofá. O indiano não tem sofá em casa, tá, galera? Sofá é uma coisa muito moderna na Índia. O indiano senta no chão. O indiano já está acostumado, desde que nasceu, a sentar no chão, de coluna ereta, perna cruzada, ou então de cócoras. Se você for para a Índia, você vai cansar de ver pessoas por meia hora agachadas ali, bebendo um chai, jogando um baralho, jogando conversa fora, esperando um trem. Você não aguenta ficar 2 minutos de cócoras. Você não aguenta. Ou seja, o seu corpo não está adaptado. O seu corpo é completamente diferente do corpo de um indiano. Então, a gente tem que levar essas coisas em consideração, tá? O histórico do teu corpo, a história dos corpos que a gente não sabe o que aconteceu lá atrás, tá? E a diferença entre um e outro.